Solicito aos senhores vereadores que tomem seus lugares. Solicito ao senhor secretário que proceda à verificação dos vereadores confrontando-se com o livro de presença. Senhor presidente, são 13 vereadores presentes e, portanto, 13 assinaturas. Havendo vereadores em número legal, em nome de Deus Nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão. Conforme determina a resolução número 005 de 99, convido o vereador Márcio Souto de Proença para fazer a leitura de um trecho da Bíblia. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Nos termos do artigo 104, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, coloque em votação a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mencionada ata é considerada aprovada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente, iniciando pelos papéis recebidos de diversos. Em seguida, expediente recebido do senhor prefeito municipal, finalmente o expediente apresentado pelos vereadores. Correspondência recebida números 445/2020. Remetente: Promotoria da 37ª Zona Eleitoral da Comarca de Capão Bonito. Encaminha recomendação número 02/2020, expedida pelo Dr. Renato de Jesus Marça, promotor de Justiça Eleitoral, para a ciência e observância da Câmara Municipal de Capão Bonito. Ofício 309/2020, referente a requerimento número 149/2020. Parecer número 035/2020, interessado Comissão de Justiça e Redação. Após analisar o projeto de lei número 030/2020 de autoria do senhor prefeito municipal, os membros da Comissão de Justiça e Redação decidem opinar pela legalidade e constitucionalidade do mesmo. É o nosso parecer. De acordo, vereadores Alano Souza Galvão, Matheus Antônio Ney Francato. Parecer número 05/2020, interessado Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Após analisar o projeto de lei número 030/2020 do senhor prefeito municipal, esta Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social decide a aprovação do mesmo. É o nosso parecer. De acordo, vereadores Heitor Silveira Rolim, Márcio Souto de Proença, Domingos Francisco Ribeiro Neto.
Parecer número 014/2020, interessado a Comissão de Finanças e Orçamento, depois de estudar o projeto de lei número 030/2020 de autoria do senhor prefeito municipal, essa Comissão de Finanças e Orçamento decide opinar pela aprovação do mesmo. É o nosso parecer. De acordo, vereadores Márcio Souto de Proença, Valdemir Daniel de Queiroz, Alain de Souza Galvão. Requerimento número 171/2020, autor vereador Antônio Roberto Siqueira, solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal, para que no prazo previsto no artigo 65, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, envie a esta Casa de Leis cópia dos olerites e das portarias de nomeação de todos os servidores recentemente nomeados sem concurso público. Requerimento 172/2020, autor vereador Matheus Antônio Ney Francato, requerendo a mesa observar as formalidades legais nos termos do artigo 62, incisos 11. Ouvido o soberano plenário, seja oficiado por representante do Ministério Público da comarca, solicitando a abertura de procedimento próprio, a fim de apurar a informação de que o Poder Executivo Municipal irá suspender a aquisição de alimentos para a distribuição aos alunos no período de pandemia, enquanto a Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2020 da Câmara Municipal de Capão Bonito estiver realizando seu trabalho. Requerimento 173/2020, autor vereador Romano José de Oliveira, solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que no prazo previsto no artigo 65, inciso 14 da Lei Orgânica Municipal, informe essa Casa de Leis por qual motivo não está ocorrendo a transmissão no sinal Sistema Brasileiro de Televisão SBT. Moções 048/2020, autor Mário Silva, solicitando seja consignado no ato de trabalho da presente sessão um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Maria José da Costa, ocorrido no dia 25 de agosto, próximo passado, nesta cidade, sendo sepultado no cemitério Recanto da Paz, na cidade de Ribeirão Grande. Indicação 48/2020, autor vereador Mário da Silva, solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que estude junto ao setor competente da municipalidade a implantação de uma lombada na rua Carmelo de Lima Fim, altura do número 960, na Vila Nova Capão Bonito, atendendo a justa solicitação de moradores que reclamam de imprudência por parte dos motoristas. Indicação 49/2020, autor vereador Márcio Souto de Proença, solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que determine o setor competente da municipalidade seja incluída na coleta de lixo a rua Eugênio Romanoff, na Vila São Judas. Indicação 50/2020, autor vereador Márcio Souto de Proença, solicitando seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal para que estude junto ao setor competente da municipalidade a implantação da entrada na cidade da imagem de Nossa Senhora Conceição, padroeira de Capão Bonito. Os requerimentos e a moção apresentada pelos senhores vereadores, sendo considerados objeto de deliberação, passam para a ordem do dia da presente sessão. As indicações lidas pelo senhor secretário recebem despacho desta presidência, sendo encaminhados ao Executivo Municipal para as devidas providências. Encerrado o expediente, tem início a ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei número 030/2020, de autoria do senhor prefeito municipal. Está em votação o mencionado projeto. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão o requerimento número 0171/2020, de autoria do vereador Antônio Roberto Siqueira. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Roberto Siqueira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, estou entrando com esse requerimento, pedindo apoio de todos vocês, mais uma vez, sobre essa barbaridade, esse absurdo desse prefeito ter contratado
uns cabos eleitorais, que não passa de uns cabos eleitorais, numa época de campanha política. E estou pedindo aqui o lerite, mas eu acho que eu entrei errado, porque nem para a CPI foi fornecido o lerite, não é para mim que ele vai fornecer o lerite. Mas eu quero sim saber como foi contratado, que forma foi contratado e que época foi contratado. E qual será o seu salário. Então, senhores vereadores, peço um apoio de vocês em que o que está acontecendo nesse fim de mandato, antes de uma eleição, é mais uma vez vergonhoso para nós, vereadores, para o nosso povo, para essas pessoas que fizeram o concurso e não foram chamados, que pagaram a sua taxa, o seu último dinheirinho, às vezes, que estava no bolso, fizeram o concurso e não foram chamados, e que estão esperando ser chamados. Aquele primeiro colocado, segundo colocado, o terceiro, nem que seja o último, que também estava esperando ser chamado. Numa época de crise, uma época de desemprego, uma época em que nós estávamos correndo atrás de verba para a corona, em que nada aqui nessa Casa de Lei podia se falar a não ser corona. Agora mudou tudo. Agora podemos falar tudo até nos serviços contratados desses novos funcionários, que não tenho nada contra os novos funcionários, viu, senhores vereadores? Pelo amor de Deus, já falei na outra sessão, torno a dizer hoje. Tenho conta do como foi contratado. Por que não chamou do concurso público? Por que não fizeram com esses novos funcionários, que eu não sei quem é, que vai chegar na minha mão? Alguns eu sei. Não chamaram há 1 ano, há 2 anos, há 3 anos atrás, no começo do seu governo. E hoje apareceu mais um amigo meu que disse não. Mais um. Não quero. Trabalhar 3 meses? Não quero. Agora, é justo, senhores vereadores, aqueles que deixaram de comprar 5 quilos de arroz, 5 quilos de feijão para pôr no concurso público, passou, estudou, ralou, e hoje está aí sem ser chamado. E vamos chamar os nossos amigos, e vamos chamar os nossos vizinhos, e vamos chamar os nossos compadres. Isso é vergonhoso, mais uma vez estou dizendo. Então, é fácil quando a gente fala e não tem compromisso e não tem rabo preso com ninguém. E se tiver rabo preso, não pode falar. E eu, graças a Deus, não tenho. Tenho sim, o homem lá de cima. Com ele tenho. E com ninguém mais. Porque da forma que ele falou também, da guarita, eu me senti envergonhado. Vocês também deveriam se sentir envergonhados. Em que nós tínhamos contato, que nós estávamos defendendo o dono da guarita. Estou fugindo do assunto, mas estou lembrando. Isso eu vou explicar na minha explicação pessoal. Acho que ele está confundindo a Câmara de Vereadores como seus secretários. Acho que deve estar confundindo. Aqui é o Legislativo. Então, eu quero sim, senhores vereadores, que vocês me ajudem a aprovar. Se não quiser fornecer o lerite, não tem problema. Mas eu quero a relação de todos os funcionários. Hoje mesmo, eu já fui em 2 setores, não encontrei nenhum funcionário lá. Não encontrei. Então, já estou avisando vocês que já fui hoje em 2 setores, não estavam lá. E amanhã eu vou no departamento pessoal para ver onde esses funcionários estão dignados a fazer seu trabalho. Para não passarmos mais vergonha em que nós estamos passando. E tenho sim, sou solidário àqueles que fizeram concurso e não foram chamados. Esse sou solidário. Agora, chamar por amigo, por vizinho, por cargo político, não sou contra. É como eu já disse, não é ilegal, é imoral na época que está. Porque agora acabou a nossa epidemia, graças a Deus. Não tem mais, senhores. Público presente, não tem mais epidemia. Acabou. Agora, vamos lá. Política, política e política. Esquece-se de estradas ruins, caminhões, falta de médico, esquece tudo. Não, vamos lembrar sim. E desde o começo nós estamos lembrando. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente,
Bom, o vereador Fio, eu gostaria de subscrever com o senhor o requerimento, até porque enxergamos isso aqui, um abuso, né? O uso da máquina pública para fazer campanha política, porque não tem fundamento contratar todos esses funcionários na reta final de um governo onde tinha que ter uma certa economia, está segurando para entregar as contas para o próximo governo, usa da fragilidade do desemprego, de pessoas que estão aí, para poder trazer para o seu grupo e fortalecer um mandato. É bem característico mesmo do prefeito, porque foi eleito por voto pelo nome de outra pessoa, fez o nome, tem o nome dele, pelo nome de um irmão, foi eleito por um companheiro na qual ele apunhalou pela costa. Então, isso aqui, esse requerimento seu aqui, filho, gostaria de assinar e quero ver a resposta. Porque nós sabemos que as pessoas contratadas aqui não estão no setor trabalhando. Obrigado, senhor presidente. Está em Essa voto. palavra, presidente, que o microfone está... Com a palavra, vereador Heitor. Né? Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, eu, sem dúvida, quero ter resposta também desse requerimento. Até pergunto para alguns vereadores da base quem foi contratado, porque dá a impressão que a gente é tão desatualizado ou que estão fazendo tão bem feito e escondido que não chega os nomes no nosso conhecimento. Não tenho visto ninguém novo, até porque não tenho ido com frequência. Quando eu vou é na parte de baixo ali da prefeitura, ou levar algum documento da população, mas isso atiça, assim, a curiosidade da gente. Por quê? Pelo que nós entendemos, nesse momento, ninguém pode ser contratado. Ninguém pode ser nomeado. E, de repente, está tendo nomeação. Então, até que ponto é só conversa ou até que ponto eles estão sendo tão irresponsáveis em fazer essa contratação? Apesar que, nesse período de eleição, nós estamos vendo de tudo. Gente contratando pessoas para ter apoio político, gente tentando convencer pré-candidatos a desistirem oferecendo cargo. Tenho visto isso com frequência. Muita frequência. E é triste. Não adianta nada no início do mandato segurar e mostrar que reduziu. De fato, houve uma redução. O prefeito sempre falou que na gestão passada eram 100 e poucos cargos de confiança, nesse foi 40, 50. Mas não adianta passar 3 anos assim e no último ano bater o desespero. Desespero político, eleitoral, e fazer contratação. E se fosse ainda contratação técnica, olha, estamos precisando de uma pessoa técnica, um indicado da FATEC para organizar um trabalho. Todo mundo entenderia, porque nós, independente de bandeira política, queremos que a cidade funcione, senhor presidente. Que o setor público funcione, que as pessoas sejam atendidas. Mas nós vemos que o concursado não é chamado. Foi uma luta muito grande para conseguirmos convencer o executivo juntos de chamar os professores concursados. Inclusive, eu faço parte de um grupo no WhatsApp com 30 professores concursados que estão diariamente lutando por esse direito. Aí eles esperam, levam um chá de cadeira e veem nomeações saindo como se as nomeações fossem mais importantes do que a efetivação de professor que quer estar dando aula, seja à distância ou não, mas é um direito que eles têm fazer isso, serem chamados, serem efetivados. São 2 pesos e 2 medidas. Entrou na justiça para cancelar, venceram num primeiro momento a questão da licença-prêmio, que depois eu vou falar. Nós aprovamos aqui, nos unimos, o prefeito poderia, olha, vamos a uma discussão sobre a constitucionalidade ou não, mas eu, gestor, quero devolver esse direito. Não, sem dó, sem piedade, foi lá e o seu jurídico e derrubou o projeto do licença-prêmio. E, de repente, para colocar a caneta para contratar cargo de confiança,
fazem isso com facilidade. Então eu espero, filho, que você esteja errado. Acho que você também espera isso. Que isso não esteja acontecendo. Porque aí não é discussão política, aí é tirar sarro da população. Que tem muita gente torcendo para que o auxílio de R$600 continue, para que possam viver e comer, enquanto a prefeitura começa a distribuir cargo político num momento desse. Então, tomara que essa resposta venha logo. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Matheus. Senhor presidente, nobres vereadores, o público que aos poucos retoma a casa, as pessoas que também estão na internet, enfim. Dizer que também gostaria de subscrever esse requerimento, solicitar ao autor, até porque são tantas aberrações nesse fim de governo que não tem como a gente se calar. Nós estamos diante de uma situação onde a prefeitura deve, a gente sabe, acompanha isso no Tribunal de Contas, acompanha na CPI, que temos mais de R$600 mil em atraso. Outros fornecedores começaram a nos procurar de desespero por ver que nós tivemos que instaurar uma CPI para apurar o possível atraso e o tamanho da dívida, enfim. E aí agora a gente sabe de casos que estão sendo contratados, primeiro, de maneira retroativa, para que não atinja a lei, enfim, criaram-se um estudo para dar uma volta na lei, e tem uma recomendação do Tribunal de Contas também, que veda qualquer tipo de contratação, qualquer tipo de substituição injustificada de funcionário. E aí a gente vê o prefeito fazendo mais uma lambança. E o que me entristece é que a gente vendia ele na eleição como se fosse um prefeito gestor. Olha, eu sou sincero em falar que se arrependimento matasse, eu não vejo gestão. Eu vejo gestão só para algumas pessoas que ele quer favorecer, que ele quer ajudar, que ele tem interesse que entre no grupo dele ou que saia do grupo dos adversários. Infelizmente é o que nós estamos vendo. Então, assim, Fio, com todo respeito, eu acho que nós não teremos acesso a essas informações. A forma como o prefeito tem tratado a Câmara Municipal é semelhante à rua de acesso do nosso Poder Legislativo. Ele não está nem aí, infelizmente, prioriza outras coisas. A Câmara não é respeitada e é por isso que a gente tem que fazer, sim, essa função. Nós temos um requerimento bem legal que a gente vai tratar daqui a pouco. Mais uma vez, para falar sobre a falta de compromisso com o cidadão, a falta de compromisso com o Poder Legislativo, a falta de compromisso até com as pessoas que votaram nele. O que a gente vê é isso. Então, é um absurdo. Não sei se você tem em mente quantos são esses cargos, mas eu acho que a gente deve, sim, avaliar e fiscalizar todas essas prestações de serviço, não só com documento, mas com presença, para que a gente veja se de fato isso vai ocorrer depois da eleição ou se depois vai ter uma demissão em massa, porque quando você não tem dinheiro, não dá para gastar. É muito fácil. Quantos requerimentos foram negados nossos aqui da Câmara por ausência de dinheiro? Mal o município investiu no combate ao coronavírus. Só a doação particular. E aí agora está sobrando cargo para folha de pagamento. Então, assim, é um negócio que nos entristece. Fio, eu quero assinar. Espero que a gente tenha acesso a essa informação, mas se de fato a gente quer agilidade, é colocar uma pastinha embaixo do braço e diligenciar nos departamentos da prefeitura para tentar alguma informação nesse sentido. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Siqueira. Vou alertar os senhores vereadores que puderem ir no departamento pessoal, aquele que possam ir, verificar em que nós votamos aqui um projeto de lei para chamar motorista de ambulância emergencial e não foi chamado. Foram chamados, sim, 4 motoristas, mas não é motorista de ambulância. Não é motorista de ambulância. E nós votamos aqui para ser chamado motorista de ambulância da área da saúde, se eu não me engano, enfermeiro, agora 15 dias atrás, 2 semanas atrás. E hoje recebi uma reclamação de um motorista que quase era o próximo, mas não era o próximo, parece que era o terceiro, o primeiro, o segundo, iam chamar esse motorista, mais 2 seria ele, mas que era mais fácil, mas não foi chamado, e nem o do motorista de ambulância. Foi chamado, sim,
4 funcionários, mas motorista normal, e não de ambulância. E nós votamos aqui para ser chamado motorista de ambulância. Está vendo? Então, tudo que a gente vota, às vezes, a gente vota, mas no papel é um, na prática é outro. No papel é uma coisa, na prática é outra coisa. Entendendo? Ali fazem o que querem, o que bem entender. O que favorecer a eles. O que for bom para eles, ótimo. Tá bom para o meu Imbigão? Ótimo. O resto se vire. Infelizmente, é o que a gente está vendo. E o que a gente viu e está presenciando no momento. É um absurdo, senhores vereadores. Vão lá no Parque das Águas, vamos ver o que estão fazendo. Estão pintando com pincel as madeiras. Uma obra de quase 600 mil reais. Vamos lá. Obrigado, senhor. Está em votação o mencionado requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão o requerimento número 0172-2020, de autoria do vereador Matheus Antônio Enei Francato. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Matheus. Senhores vereadores, senhor presidente, esse é um requerimento que nós elaboramos a partir da reunião que nós fizemos da CPI. Todos sabem, a gente está na presidência da CPI junto com os vereadores e conforme vão surgindo os depoimentos e as informações, vai surgindo necessidade de nós utilizarmos outras ferramentas legislativas aqui para a gente poder apurar a verdade e para a gente poder combater essa péssima gestão e reversão política que o prefeito vem fazendo. Esse requerimento é um requerimento que eu gostaria que todos assinassem. Eu vou explicar o motivo desse requerimento. Após a instauração da CPI, que hoje a gente apura e investiga mais de 600 mil reais de atraso, além de erros de procedimento, além de pagamentos atrasados com datas pagas em anos diferentes, enfim, a famosa pedalada fiscal. Tem muita coisa que a gente está investigando. E esse requerimento aqui, ele para desmistificar o absurdo que o prefeito tem falado quando o assunto é CPI. Percebam que no jornal não tem nada sobre a CPI, percebam que nas redes sociais não tem nada. Por quê? Porque aquela outra vez, quando ele se manifestou, ia mandar os documentos e tudo mais, a repercussão foi tão ruim para ele, e ainda não mandou os documentos, que a gente está esperando. E aí, sobre esse assunto aqui, ele preferiu ignorar. Das duas, uma, ou está com medo, ou está com muita coragem. A gente vai descobrir o porquê. Esse requerimento, basicamente, foi elaborado com base nas informações que o prefeito tem dado para as pessoas, para as mídias sociais, para quem vai e pergunta: o que o senhor diz sobre a CPI da merenda? Quando o produtor rural quer saber se o fornecimento foi cortado e qual o motivo do fornecimento que foi cortado. Gente, resumindo, o prefeito simplesmente disse que vai suspender não só a compra das mercadorias, mas vai suspender o fornecimento, a entrega e a compra das mercadorias da merenda escolar. Ou seja, os alunos já estão sem receber a cesta na casa. Aí ele justifica a suspensão não pela falta de dinheiro, não porque deve 600 mil reais para mais de 200 pequenos produtores que vivem disso, que tem como seu ganha-pão o fornecimento de material para merenda. Sabe o que ele fala? Ele fala que tudo isso só ocorreu e o pagamento está suspenso e o fornecimento está suspenso para o aluno. Mais de 7 mil alunos sem receber merenda escolar. Por quê? Porque a Câmara instaurou uma CPI. Isso é um absurdo. É um absurdo porque o serviço público nunca pode ser interrompido por prévia investigação. O fato é que todas essas informações tinham que estar em portal de transparência, a gente não precisava nem de CPI. Tinham que ser devidamente justificadas. Agora, pensem comigo. Nós abrimos uma CPI contra a Santa Casa. Estou dando um exemplo. Existe a chance do diretor da Santa Casa, um dia depois de nós instaurarmos a CPI, trancar as portas da Santa Casa e falar: gente,
ninguém mais vai ser atendido aqui. Ele cruzar o braço na frente e falar, enquanto a Câmara não finalizar a CPI, acaba o atendimento de saúde no município? Vocês acham que existe essa possibilidade? É óbvio que não. A gente dá esse exemplo para mostrar as aberrações que esse governo vem fazendo. Eu não sei quem foi que deu, se foi o assessor de imprensa, enfim, quem foi que falou esse absurdo para aquele jornal de Buri. E foi isso. E o fornecimento, os pagamentos só seriam retomados com o fim da CPI. Ou seja, se essa CPI durar 3 meses, nós estamos falando de todas as famílias sem receber alimento por um erro do Poder Executivo, que está tentando jogar descaradamente isso para o Poder Legislativo. Isso é uma vergonha, e é por isso que nós estamos fazendo esse requerimento e já informando o Ministério Público de como funcionou. Já estamos dando conhecimento ao Ministério Público também sobre as investigações, sobre os atrasos, sobre as atas das reuniões aqui da CPI, porque agora não vai adiantar entrar na Justiça e pedir para barrar, não. Prefeito, está ouvindo? Não vai adiantar entrar na Justiça para barrar a CPI. Com o que a gente tem, já dá para fazer um baita de um relatório lá. Agora, nós vamos continuar as investigações. Quarta-feira nós temos depoimento. Sexta talvez a gente faz depoimento de novo. São oitivas com pessoas relacionadas a tudo isso que está acontecendo. Só mais um minuto, senhor presidente. E assim, não vai adiantar entrar na Justiça. E para antecipar a fuga e o abuso do Poder Executivo, nós estamos informando o Ministério Público sobre, primeiro, a suspensão do serviço, que na minha visão é o mais grave. O aluno sem merenda, famílias estavam dependendo disso, sem a comida na casa, sendo que as aulas continuam suspensas. Engraçado, na capa do jornal dele, cada dia tem uma incoerência, ele pôs que as aulas não voltariam em setembro. Ou seja, as aulas estão suspensas, o fornecimento do kit de merenda escolar, que inclusive nem precisava da lei do Estado, nós fizemos uma lei municipal para aprovar. Aprovada aqui por todos os vereadores. Na época não podia, engraçado. Vetou a nossa lei de entrega de kit de merenda escolar. Depois que o Estado liberou, aí sim começou a fazer. E agora vai jogar na Câmara de novo, que interrompeu e suspendeu as atividades por conta da CPI. É uma vergonha. Ou ele está precisando de aula de direito constitucional. Se ele quiser, a gente pode ajudar, porque não tem cabimento. Um prefeito que esquece que o Poder Legislativo tem a sua legitimidade, tem como sua principal função cuidar do dinheiro público, zelar do dinheiro público. Ninguém fica devendo 600 mil reais para mais de 200 famílias não carentes. Não vou falar que são carentes, mas são famílias que vivem da venda de mercadoria, seja para merenda escolar, seja na feira, seja na feira do produtor, enfim. E tá aí, estão aí, sem receber, sem saber quando voltam a fornecer, e pior, o prefeito tem feito as compras nos mercados. Vai até mudar a forma de aquisição para prejudicar o produtor rural. Engraçado, né? Além disso, soubemos, é um assunto relacionado ao produtor rural, relacionado ao requerimento, soubemos que teve aumento de imposto para o produtor rural. Aí a gente está falando de uma cidade que é essencialmente agrícola, o agro é isso, o agro é aquilo. Na época que ele brigou com a Suzano, ele defendia o agronegócio. E agora ele está esquecendo do agronegócio? Agora ele está esquecendo do produtor rural? É época para aumentar imposto? Engraçado que esse dinheiro entra esse ano ainda, outubro. Então o ITR foi reajustado. Nós vamos fazer um requerimento com uma fundamentação para saber com base no que tanto ele fez, qual foi o estudo prévio. Mais uma vez a Câmara não ficou nem sabendo. Infelizmente, às vezes quando trata-se de atualização, o Poder Executivo pode fazer isso sem que seja mediante lei. Mas mais uma vez, tanto os vereadores da situação quanto os da oposição, mostra-se o desrespeito do Poder Legislativo. Gente, não achem que ele sair e pedir voto para vereador da situação vai resolver o problema. A situação é muito mais grave que isso. E eu acho que a gente tem que começar a tomar providência. Então, o Ministério Público, a partir de amanhã, deve estar ciente de tudo isso. Temos mais um braço para nos ajudar nas investigações. Antes que o prefeito vá lá e diga que a Câmara está fechada, que nós não estamos nos reunindo,
nós não temos capacidade, não estamos dando direito à ampla defesa. Todas as oitivas estão sendo acompanhadas por advogado da prefeitura. Os documentos são públicos, inclusive estamos gravando todas as reuniões para que não diga que nossos atos estão eivados de vícios. Agora, se ele quer moleza dessa comissão, dessa CPI, ele não vai ter. Pode ter certeza. Se tiver tudo certo, justificar, ótimo. Ninguém está com a CPI para perseguir. Mas é a única ferramenta legislativa que nos resta, infelizmente, diante de todos esses absurdos que ele tem feito. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Antônio Roberto Isqueiro. Senhor presidente, senhores vereadores, ontem sobre essa matéria aqui, sobre o requerimento, eu estava ouvindo, eu vou falar meu amigo, em que eu dou muita atenção a ele, também dá muita atenção a mim, sobre aquela organização dos loucos lá. Ele falou, inclusive ele deve estar assistindo e estar ouvindo, que essa CPI virou política. Todas as formas em que nós trabalhamos virou política, nós estamos na política. Só que essa CPI não foi nós que corremos atrás. De fato, quando o senhor falou sobre essa CPI, em que a cooperativa não veio atrás de nós para nós abrirmos CPI, de fato não veio mesmo. A cooperativa, senhores vereadores, não pediu para abrir CPI. E no dia que nós estávamos em negociação com o tesoureiro, nós estávamos em negociação, que eu estou dizendo, a cooperativa, o secretário da Educação e o tesoureiro, para liberar 135 mil reais para eles, que estava em caixa. Beleza? Se passou uma semana, passado mais uns 10 dias, nós abrimos a CPI, mas não foram pagos. Certo? Em que daí abriu a CPI. Agora, nos acusar em que a sessão, a entrega de merenda vai ser culpa nossa, parada? De maneira alguma. Vai ter muito menos culpa de nós, CPI. Por quê? Agora vai achar motivo de parar? Não, vou parar porque os vereadores abriram CPI. Nós tivemos que abrir porque a barbaridade é enorme. E nós estamos falando de legume. Não estamos falando de carne, nós não estamos falando de pão. Nós estamos falando de legume. Viu? A ferida é mais embaixo. Então, senhores vereadores, quando eu fui sorteado, até pedi para o presidente me tirar, mas ele já que estava, que fique. Ninguém pediu para entrar nessa CPI. Isso foi um sorteio, não foi eu fui escolhido. Eu quero entrar, de jeito nenhum, inclusive, porque tem muitas pessoas que nós estamos chamando que eu estudei com elas. Eu fico envergonhado de fazer pergunta. Mas, infelizmente, eu tenho que fazer pergunta. Agora, falar, senhor presidente, falar para a plateia aí ficar um pouco em senão desconcentra a gente. Goia. Então, senhor presidente, senhores vereadores, em que nós não pedimos para entrar na CPI. Eu vi o comentário do senhor Anderson, não concordo, mas também não discordo. De todas as CPI, se você abre, é época de política. Se você não abre, você está cochilando. Se você não abre, você não está fazendo nada. Se você está fazendo, quer voto. Não dá para entender. De uma parte, Pois não, vereador. a natureza do trabalho do vereador é a natureza política. É política, nós estamos vivendo da política. A natureza é política, não é? Infelizmente. Bem lembrado. Então, não sou contra o que ele falou e também não sou a favor. Só que está no começo da CPI. Nós estamos ouvindo pessoas em que está relacionado ao problema. Está por dentro do problema. E que a cooperativa não nos pediu para abrir CPI. Isso concordo. Mas nós tivemos que abrir porque a barbaridade é muito grande. O buraco é fundo. Agora, chegar, falar que a culpa é minha, que a culpa é do João, não aparece. Nessas horas não aparece. Coisas ruins não tem o pai, mas coisas boas. Eu não li o jornal, eu não leio. Mas tem alguma página falando de CPI? Eu não li, e não leio. Certo? Mas, para criticar nós vereadores, estamos aí
ralando, estamos aí procurando. Qual é o culpado? Aonde foi parar 600 mil reais? Não é 600 reais, senhores vereadores, quase 600 mil em verdura em 2 meses. Gente do céu. É demais. É demais. Outra, tudo bem, porque foi toda semana entregue, viu? Entregar verdura para 2, 3 mil alunos toda semana, não aguenta. Casos que nós descobrimos que era para entregar uma vez por mês. Estavam entregando toda semana. Seus vereadores, entregando de boca. Os fornecedores entregando, confiando. Quando viu, tá aí o rombo. Que, de uma forma ou de outra, vai ter que ser pago. Como vai ter que ser pago? Abrindo sindicância. Se não abrir sindicância, não pode pagar. Quem que foi o pai da criança? Quem mandou comprar? Quem foi buscar? Quem pediu? Quem ligou? Para quem ligou? Como que se perderam no controle de quase 600 mil reais de verdura em 2 meses? Ô, gente, é compra. Não é pouco, não é 600 reais, não. Agora, se nós formos no gabinete, se nós formos na secretaria, vão dizer para nós como é que foi comprado? Não. Não vão dizer. Como não vão dizer como compraram quase 400, quase 500 mil de carne em 2 meses, não vão dizer como compraram quase 60 mil reais de pão, não vai dizer. Não, 60 mil que estava uma nota, mas 60 são 120 mil reais. Você está ficando louco, gente? Isso é um absurdo. Agora, ninguém está acusando ninguém. A CPI é para levantar. Ninguém acusou ninguém que fulano pegou, Beltrano se pegou, fulano está errado. A CPI é para levantar. Como que chegou nesse ponto? Perderam o seu controle, em que, para muitos que nós entrevistamos, que nós fizemos pergunta, aqui eu falei lá atrás, quem tinha que levantar a vida dos alunos era o diretor, era o professor que está de frente com o aluno, que de frente com o professor na escola. Aqui eu falei. Como que foi? Vá lá, entregue. Aí vai, uma diz que foi elevado numa promoção social. Fizeram política assim, fizeram política em cima de verdura do governo. Comprasse do bolso, ralasse, cesta básica, políticos entregando cesta, candidato a político entregando cesta, pré-candidato entregando cesta, nadado de braçada, tá aí o resultado. Agora não aparece um pré-candidato que entregou cesta, para dar cara, para falar, eu entreguei. Vocês covardes. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação o mencionado requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão o requerimento número 0173/2020, de autoria do vereador Romano José de Oliveira. Peço palavras, senhor presidente. Com a palavra, vereador Romano. Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, uma saudação aí para os que nos acompanham pelo Facebook e também uma saudação aos que nos acompanham aqui no plenário hoje. O velho, está ali também o Denilson Taborda, empresário, proprietário da Pastelândia lá na Vila Aparecida, o João Carvalho, grande liderança junto à juventude e também religiosa lá na Vila Aparecida. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa de Leis. Senhor presidente, eu até estava conversando no início aqui com o vereador Carlos Chaves, porque ele também, antes de começar a pandemia, ele já placou essa luta e eu estive também assinando, subscrevendo com o senhor. Enfim, daí veio a pandemia, foi parado as viagens e semana passada uma família me cobrou. Falou, Romano, você sabe dizer para mim o porquê que até o momento o SBT não voltou aí ao canal aberto? Eu falei, eu lembro que teve um vereador, um parceiro nosso lá, que fez uma indicação, um requerimento, se não me engano, mas eu acredito que até agora não tenhamos essa resposta ainda.
Foi aí, então, que elaboramos, até quero convidar aqui o nobre vereador para estar assinando comigo, vereador, para a gente correr atrás disso daí, porque para quem tem a antena, passa despercebido. Mas vale lembrar que o SBT, o canal do Homem do Baú lá, é um canal que realmente é da família. É um canal ali que domingo tem lá os seus programas, que é bem atrativo. Para quem não gosta de sair no final de semana, fica na casa, tem o que assistir. Tem o que participar ali e assistir da programação. Além de jornal, você percebe que o jornal do SBT não tem fins partidários, não tem bandeira, fala o que tem que falar, mesmo, ouve o cidadão. Assim como os programas também de novelas, é educativo, para a criança, para a família, é um canal que é a cara do povo, né, vereador? É a cara do povo. Entende-se o quê? Que hoje a família capomunitense, em especial, eu não sei como que está o sinal ao entorno aí da nossa região, é refém da TV Globo. Onde tem lá o jornal que é só matar gente, pandemia, é só falar mal de governo federal, é só falar mal de tudo, da política em geral, é só botar terror na família. É mesmo? Além das novelas também, senhor presidente, e só com cenas obscenas, com palavras obscenas, independente do horário, bem lembrado, independente do horário. Já foi bom esse canal, mas hoje, infelizmente, querem mostrar aquilo, não que o povo queira ver, mas aquilo que chama atenção, aquilo que dá comentário. Eu sou contra também o que o pessoal gosta, né? Às vezes gostam aí de cenas mais quentes, digamos assim, mas para isso tem as locadoras aí, tem aí, né, coisas que você pode acessar via internet, para quem gosta. Enfim, realmente nós nos tornamos, hoje eu falo Capão Bonito, refém dessa filial da TV Globo e da própria TV Globo. Porque não tem ali, sinceridade, nada apropriado para a família, eu digo hoje, capomunitense. Nessa linhagem, foi elaborado então esse requerimento com tais perguntas. Pelo qual motivo não está ocorrendo a transmissão do referido canal? Por que disso? A segunda, tal obrigação não é das concessionárias dos serviços de radiodifusão da TV aberta? A terceira, ou será falha técnica em nosso equipamento de retransmissão? Alguma coisa está acontecendo. Então, atendendo o pedido de pessoas, de famílias, estamos entrando com esse requerimento. Porque aquele que não tem antena, tem poucos canais na televisão, e o canal aqui, do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão, é um canal que podemos sim considerar um canal aberto para todas as idades. Conto com os senhores, então, para que possam também fortalecer esse pedido aqui e solucionar logo esse problema que, logo que veio a digital, né, vereador? Veio a digital, sumiu o canal e não entrou mais aí, né, com a retransmissão aqui em nosso município. Obrigado, senhor presidente. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Carlos Chaves. Presidente, nobres vereadores, público presente, internautas que nos assistem também através das nossas redes sociais. Até pediria mesmo, né, para subscrever com o senhor, já que nós também tivemos um requerimento lá atrás, inclusive também o senhor também, né, subscreveu e iria conosco, inclusive, numa viagem que nós estávamos agendando no final de março, né, com a parte técnica da emissora lá do SBT. Estava tudo encaminhado até para essa viagem, até que surgiu esse problema aí com a pandemia, as viagens foram suspensas, e, infelizmente, né, nós vamos realinhar novamente, vamos ligar novamente para lá, vereador, né, e nós poderemos fazer essa visita, até porque não é todo mundo que pode pagar um canal por assinatura, né, ter uma antena que possa assistir, né, e como o senhor mesmo falou, nós ficamos refém, né, de uma TV que só sabe dar maus exemplos. Né? Semana mesmo o pessoal estava falando que é a TV necrotério, só sabe falar disso. Né? Antigamente até se falava até mais ainda, né? Era Covid, era dia e noite. Né? Agora eles viram que começaram a dar o tiro no pé, eles tiraram, né? Tiraram o pé do acelerador. Né? Souberam, né, que realmente
a maior parte do governo federal estava com a razão, quando eles ficaram aí exigindo que nós ficássemos em casa, praticamente, não, fique em casa, né? Se você sentir algum sintoma, fique mais um pouquinho, depois você procura o médico. Depois que você estiver com os 2 pés na cova, daí você vai lá procurar o médico. Era assim que era. Infelizmente, essa Rede Globo, né, faz esse desfavor, né, para a família brasileira. E nós, como o senhor mesmo falou, Romano, né, nós ficamos refém de um canal, né, em virtude de nós não contarmos com o SBT, que é um canal familiar, né, o pessoal todo gosta de assistir, né, o Homem do Baú. E a gente está sabendo, né, tivemos algumas informações na época, até por isso que nós marcamos uma reunião com a direção lá da técnica do SBT, e o problema é lá. Né? O problema não é em Capão. Apesar da idade dos aparelhos nossos aqui, mas os aparelhos estão em perfeita ordem, só estão esperando o sinal do SBT. Porque se eles continuassem com o sinal como estava, né, analógico, iria caracterizar uma TV pirata. Né? E nós sabemos que, né, pirata na ilegalidade é crime, então elas não poderiam. Né? E está, segundo as informações, né, poucas informações que nós temos, né, mas nós também iremos lá daí, nós iremos informar melhor, se encontra todo o processo no Ministério das Comunicações, né, que a emissora fez, pedindo a liberação do sinal digital para Capão Bonito. Né? Então, essas poucas informações que nós temos, mas que também nós iremos a fundo, né? Até também tu poderá ajudar também, mandando, né, uma solicitação através da Câmara também, junto lá com esse processo do SBT, para que, né, o próprio deputado aqui de Capão Bonito também, né, o Guilherme também, nos ajude, já que, bem lembrado, inclusive, Romano, que o ministro das Comunicações é o genro do Silvio. É o genro do Silvio Santos. Né? Então, não, ele é o genro do Silvio Santos. E nós temos o deputado federal Guilherme Mussi, né, que inclusive namorou, como bem lembrado também pelo vereador, né, namorou a filha, uma das filhas do Silvio. Então, tudo isso também vem a somar para que nós, juntos com esta Câmara, podemos conseguir a liberação o mais rápido possível para atender principalmente as famílias, né, capão-bonitenses, famílias carentes que gostam de assistir o SBT. Pode contar com o meu apoio, vereador. Nós iremos, né, novamente remarcar essa viagem. Eu acho que já está liberada as viagens, né? O presidente acho que já está liberando as viagens. E nós vamos, então, né, já fica o convite aqui, e nós estaremos, então, fazendo essa visita lá na direção técnica do SBT, e o quanto antes vamos restabelecer o canal aqui do SBT para Capão Bonito. Está em votação o mencionado requerimento. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Está em discussão a moção número 0048/2020, de autoria do vereador Mário Silva. Está em votação a mencionada moção. Aqueles que estiverem de acordo permaneçam sentados. Contrário, queiram se levantar. Aprovado por todos os vereadores presentes. Encerrado a ordem do dia, tem início a explicação pessoal, ficando franqueada a palavra aos vereadores inscritos em livro próprio. Com a palavra, o vereador Carlos Chaves. Presidente, nobres vereadores, público presente, internautas, me inscrevi nessa explicação pessoal. Até aqui foi citado até, né, sobre o Parque das Águas, e eu tenho ido lá, tá? Tenho ido lá, já fui já pela terceira vez lá, estou acompanhando o trabalho, e nós também fomos nos informar com relação à madeira, né, que estavam sendo colocadas, né, ali, em virtude ali, né, do tanque, até como segurança, e nós estávamos indagando até que tinha uma parte tratada e a outra não, então nós fomos, né, nos informar. E até bom para aqueles que tenham dúvida, realmente procura lá o encarregado e se informe. E segundo o encarregado, né, aquela parte
que não estava sendo, né, tratada no momento, ia ser colocado um produto, um tratamento, inclusive com pincel mesmo, como estava sendo falado, né? Foi citado aqui. E a durabilidade, inclusive, que é feito para muitos fazendeiros, né? Para aguentar mesmo a durabilidade em torno de 30 anos, né? É um produto que estava sendo adquirido aqui nas casas de tinta. Esse produto, segundo o encarregado, né, fica igual ou até melhor do que a própria madeira tratada que estava sendo colocada, né? E isso são informações do encarregado. Por isso é bom procurar a pessoa lá que está fazendo o trabalho e que entende. Então, eles estavam se fazendo essa pintura, né, lá das madeiras com um produto para tratamento e a durabilidade, segundo eles, era em torno de mais ou menos 30 anos. Até eu falei, mas como que você sabe disso? Não, porque nós fazemos principalmente para os fazendeiros, né? Que a durabilidade tem que ser muito, muito grande mesmo, né? Então, isso segundo informações. Então, já é uma dúvida que a gente está tirando aqui. Mas, né, se houver mais algumas dúvidas, é importante que a pessoa vá lá, né? Chega lá e pergunta para o encarregado, essa madeira. Inclusive, eu estive lá perguntando até sobre os parafusos que estavam sendo colocados, né? E tinha algum lugar lá que era 3 parafusos, outro era 2. Eu falei, não, daí eu indaguei, ele falou, não, aqui a gente está colocando 2, fixar, e depois nós retornamos para recolocar todos novamente. Então, são informações que a gente vai buscar. E a gente traz para vocês aqui, né? Porque se tiver alguma dúvida, né, vai de novo, né, perguntar, né? Outro também aqui, né, todos nós sabemos, eu já entrei com requerimento, e vários vereadores já entraram com requerimento, com relação à rua aqui de acesso à Câmara aqui, né? Todos nós sabemos aqui que não é de hoje, né? Não é nessa gestão, não foi na gestão passada ou na outra gestão, mas não é de hoje que a rua se encontra do jeito que se encontra. Então, não tem como a gente culpar só essa gestão. Até porque, né, o saneamento básico foi colocado agora. Nós não tínhamos uma estação elevatória de esgoto, né, que poderia se implantar aí a pavimentação asfáltica. Nós não tínhamos, né? Agora sim, agora de um ano para cá, um ano e meio para cá, que nós conseguimos. A própria Casa de Leis aqui não tinha saneamento básico ligado à rede de esgoto, né? Agora que o presidente daí, e o ex-presidente também, o Fio, correram atrás para que fosse feito, né, a estação elevatória e a ligação da rede de esgoto. Então, nós temos também, né, que muitas vezes, vamos criticar, mas por que não foi feito? Lá atrás, nas outras administrações, todos nós sabemos, né? Trabalho da CPI. O CPI é louvável. É um trabalho louvável que é a CPI. Inclusive, tem aí um aí que é considerado da base que participa, né? Mas foi sorteado. Ninguém escolheu este ou aquele, né? Mas sabemos também que em gestões passadas, CPI foram barradas nessa Casa de Leis. Vocês lembram da Forbreaks? A Forbreaks foi barrada aqui. De toda uma explicação que tinha aqui, que o ex-vereador Gerson mostrava, e na hora de votar, contra. 3 ou 4 vereadores levantavam, os outros tudo contra. Então, temos sim. Obrigado, senhor presidente. O senhor tem 1 minuto. Senhor vereador, só vou debater no que eu disse que estavam pintando com pincel. Modo dizer pincel, modo dizer. Mas que estavam fazendo tratamento no momento ali era. Agora, falo o que eu vi, sabe, vereador? Agora, é que eu vi, eu não entendo. Então, o mais certo não é chamar um marceneiro para ir lá ver? Porque nós não entendemos de madeira. Os caras podem falar para nós que a madeira é tratada. Não fica nem... Quem que entende de madeira aqui? Eu não entendo. Então é tratado. Viu? Então, me perdoe pelo valor da obra, vereador. Pelo valor da obra. É pelo valor da obra, vereador Nino. Viu? Eu estou perdendo tempo, que 1 minuto vocês estão debatendo e a palavra está comigo, senhores vereadores.
Mas já perdi um minuto. Viu? Eu perdi um minuto. 600 mil reais, vereador. Então nós temos que cobrar, sim, 600 mil, quase 600 mil. Com a palavra, vereador Romano. Eu perdi 20 segundos aí, presidente. Senhor presidente, nobres colegas, vou falar o nome do Fio aqui. Ô, Fio, estou falando o seu nome, Fio, tá bom? Tá bom, estou citando você aí. Quer dizer que essa Câmara realmente ela está fazendo o papel dela. As críticas realmente vêm, as críticas, né? Dizendo que tudo é politicagem, tudo é politicagem, tudo é politicagem. Mas é atribuição do vereador, é fiscalizar, né? Até que prova o contrário, ele está fazendo ali, dando oportunidade para a defesa. Então, dizer que, como o Carlos mesmo disse, é sorteio, tem aí vereador da base que está junto, e dizer que se a gente começar a realmente prezar pelo diálogo, muita coisa teria evitado. Não é mesmo? Portal de transparência, que infelizmente de transparência não tem nada, não tem informações que é necessário, é complicado. Eu quero dizer então aos vereadores que estão na CPI e vão firme, vamos continuar o trabalho. Vamos se inibir com nada não. Tá bom? Somente isso mesmo que eu queria dizer, senhor presidente. Secretário, senhor presidente. O senhor tem um minuto. Pois eu ia falar do valor da obra que nós tínhamos mesmo, porque na verdade a obra nem bem tinha começado, uma semana depois foi pedido aditamento, vereador. 400 mil pediram quase 180 mil reais a mais, sendo que não tinha nem começado a obra. O senhor imagina só, uma obra daquele porte, uma obra de madeira. E acho que nem daqui estão pegando a madeira. Acho que nem daqui, não posso confirmar. Não posso. A empresa é de Buri. Então não posso confirmar de onde estão pegando a madeira. Meu Deus do céu, quase 600 mil. Viu? É quase 600 mil reais, gente. 580 mil? Pô, de pedaço de madeira, que a gente não sabe nem se é daqui ou não é daqui, vai virar guarita, gente. Depois de feito já era. Já era. E aí a guarita parece lá, não sei onde que eu vi, depois de comprado quase R$4.900 uma guarita, compraram uma de R$1.500. Por que não compraram lá atrás? Não é culpa do senhor não, vereador. O senhor viu, vereador? Com a palavra, vereador Heitor. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, gostaria aqui nesse momento de lembrar o prefeito municipal de Capão Bonito. Eu imagino que deve ser difícil administrar a cidade e também ter que administrar um jornal. Talvez ele goste mais de administrar o jornal do que administrar a cidade. Inclusive, deve ainda fazer uso de profissionais que ganham pela prefeitura, como sempre fez, para trabalhar também no jornal um dia por semana. Eu fico triste por saber que nesse momento, onde ele diz na rede social que vamos fazer política, vamos parar com picuinha, fofoquinha, o prefeito, que é o autor da coluna Ciranda, não tem problema nenhum em falar, aliás, umas 50, 60 pessoas só devem comprar o jornal e eles mandam de graça para a Câmara para provocar a gente, mas hoje eu decidi morder a chumbada. Falando que no privado o vereador Heitor elogia a secretária de saúde, por isso alguns vereadores desconfiaram. Eu estava com medo do dia que a secretária veio. Primeiro eu queria saber quem é que planta essas informações, porque agora o número de vereadores que frequentam o gabinete está reduzido. E nem os próprios vereadores do gabinete têm esse diálogo tão aberto com o prefeito, porque ele é extremamente antissocial. Então eu fico pensando, de onde é que ele imagina essas coisas? Primeiro, elogio não de forma privada. Eu comecei o meu mandato
falando que a secretária de saúde não entendia nada, Ana Fernanda. Hoje eu mudei minha opinião. Nós marcamos com o ministro da Saúde uma reunião com ela. Ela mostrou que entende de saúde. Nós conseguimos a liberação de muitas coisas naquela reunião. Ela também reconheceu que eu tenho um trabalho pela saúde. E hoje eu reconheço que ela entende muito de saúde. Mas entende, porém não tem força ou apoio, talvez, do gestor para fazer a saúde funcionar. Continuo falando, a saúde de Capão é ineficiente. Não funciona. Não conseguem nem conceder direito que é garantido. Exemplo é o caso dos agentes de saúde. Os agentes de saúde e agentes de combate às endemias, que têm sim direito, segundo o Ministério da Saúde, desde 2018, 2019, a uma gratificação de um salário a mais no ano, além do 13º. E a Prefeitura e a Saúde gasta isso não sei com o quê, se é com equipamento, com papel, mas a saúde não funciona nem na valorização ao servidor, que tem direito a isso. Nós vamos cobrar, fortalecendo uma cobrança do Neto, que apesar de ser da base do prefeito, não foi ouvido, não foi escutado. Nós vamos cobrar. Eu continuo achando que a saúde não funciona, mas antes eu culpava só a secretária. Como eu sei que ela entende de saúde, me resta ter a seguinte conclusão: o ruim mesmo é o prefeito. Porque se a secretária entende de saúde e não consegue transformar a saúde, é porque o prefeito é muito ruim e talvez não dê a devida autonomia. Eu imagino que para ele seja difícil escolher entre a cidade e escolher entre o jornal. Porque se fosse sério, teria abandonado esse quadro de fofoca no jornal para cuidar da cidade. Não fala da CPI no jornal, não fala das suspeitas de recurso mal utilizado, não fala do trabalho que acontece na cidade, da ineficiência do setor público, mas se empodera de conquista alheia. Por exemplo, Magazine Luiza, vocês acham que é conquista de prefeito? Alguma dessas redes vem para o município porque prefeito convidou? Não. Visão de lucro e que venha mesmo. E fala ainda que o prefeito tenta desburocratizar. Pergunta para esses donos de condomínio, Capão Bonito é uma das cidades que mais demora para liberar autorização para eles começarem a construir. Com a palavra, vereador Matheus. Bom, de forma rápida, eu vou voltar no assunto do ITR. É algo que chegou ao meu conhecimento hoje. Nós vamos elaborar um requerimento. Mas, resumindo, diante de todas essas situações, diante da nossa lei aprovada aqui na Câmara para prorrogar os impostos, enfim, a gente tentando criar alternativas, ninguém está falando em abrir mão do imposto, a gente sabe que isso não pode, mas, enfim, a gente está tentando a alternativa para facilitar a vida do cidadão, a vida do empresário, a vida daquele que começou a voltar ao normal agora após as melhoras dos índices aqui do estado de São Paulo e, consequentemente, da nossa região. Então, assim, o que chegou para mim é que teve um reajuste do ITR, que todos os produtores rurais serão afetados, seja o grande, seja o pequeno, que isso foi feito através de uma empresa de consultoria que fez os levantamentos. É isso que nós precisamos pesquisar, com base em quê, qual foi a forma de trabalho que a empresa fez, da onde tirou a justificativa para isso, é algo que a gente vai cobrar na semana que vem, sem sombra de dúvidas. E falando sobre a CPI, infelizmente, o que os vereadores falaram, tudo tem razão. O vereador Heitor disse sobre o jornal, por exemplo, mostra claramente que o prefeito está muito preocupado com a politicazinha que ele faz nesse jornal do que governar nossa cidade. É triste porque a gente vê matérias hoje falando coisas totalmente contrárias ao que o próprio jornal veiculou. Perde um pouco o sentido e a credibilidade. E eu tenho dó
de quem trabalhou e de quem trabalha e de quem vai trabalhar lá. Por exemplo, tem uma matéria da época da minha presidência da Câmara, da capa do jornal, de que nós revolucionamos, nós fizemos isso e aquilo, e agora tem uma matéria recente que ele cita e faz algumas críticas à minha gestão. Da mesma forma como ele faz crítica à gestão do FIO. E no passado ele elogiou. Então, assim, ou o jornal mudou de lado, que se pega historicamente falando, nós temos as linhas. A Folha de São Paulo é um jornal um pouco mais esquerda, o Estadão é um pouco... Enfim, mas tem uma linha. Agora, o Jornal de Capão, ele não tem uma linha. A linha é onde o prefeito vai. Então, assim, jornal é feito para informar, não para fofocar. E a notícia, quando é fatídica, quando é verídica, ela pode ser dita por qualquer um. Seja na Folha, seja na Globo, seja no Estadão. Agora, do jeito que o Expresso está fazendo, fica feio, né? Parece desespero. Ataca vereadores. Eu tô sem tempo. Porque se eu tivesse com tempo, eu já tinha entrado com mais 2 ações. Não faz mal. Ganhar uma, perder outra, não tem nenhum problema. É que eu tô sem tempo para isso. Para eu ter que ficar deixando de atender os meus clientes, deixando de atender os interesses do município, para ganhar a indenização do prefeito. Mas fica aqui o alerta que, pelo pouco que ele tem falado, a gente já está preparando mais alguma coisa. Infelizmente, isso vai ter que virar prática comum até que ele repense. Voltando na CPI, mais uma vez agradecer o trabalho dos vereadores. A gente tem feito mais do que a nossa obrigação. A gente tem feito 2 reuniões, 3 reuniões por semana para tentar viabilizar e evitar qualquer participação judicial do prefeito nisso. A CPI já está evoluindo muito. Justificar que inicialmente ela foi instaurada por quê? Por conta dos atrasos e das aquisições do produtor rural. Inacreditável, mas começou a chegar a informação do pão, da carne, das pedaladas. Então, assim, a Câmara nunca vai deixar de investigar. Não é que nós estamos indo e investigando algo fora do objeto da CPI, de forma alguma. Inclusive, o nome já é genérico, CPI da merenda, porque até a distribuição desses kits também está sendo investigada por nós, para saber se ela está sendo justa, se ela está sendo de forma correta, o que a gente pode melhorar daqui para frente nessas distribuições que devem permanecer, enfim. Então a CPI está sendo um meio extremamente imparcial. A gente está fazendo tudo da melhor forma possível. O vereador Neto, que é da base, tem acompanhado, inclusive questionando, acompanhando, enfim. Nós não vamos parar. Essa semana a gente tem pelo menos mais uns 2 ou 3 encontros, para que a gente possa, primeiro, mostrar para a população o que aconteceu. A gente dá o nosso parecer. Segundo, para que o serviço não sofra mais isso, que evitem, se a forma errada foi o jeito de comprar, que não aconteça. Com a palavra, vereador Antônio Roberto Siqueira. Senhores vereadores, quero aqui nesse momento dizer a vocês e aos ouvintes que eu fiquei meio envergonhado, que na semana passada não deu para me falar sobre esse assunto, que tinha um outro mais sério. O depoimento que o prefeito fez, infelizmente, eu acho que ele estava meio nervoso pelo tom de voz que ele falou. Quando a gente berra, todo mundo repara. Aí quando um outro que fala meio manso e começa a falar alto, eu percebi no depoimento dele sobre as guaritas, em que ele estava muito alterado. Um prefeito chegar em rede social, dizer em que nós, não falou o nome do vereador, mas falou nós, em que nós estávamos direcionados ao dono da empresa. Primeiro que eu vou falar ao prefeito, que eu nem conheço. E quando ele esteve no gabinete, eu também não fui. Mas a gente fica triste de uma pessoa em que nunca nego de falar para vocês que eu defendi, que eu gritei, que eu pedi voto, que eu briguei e lutamos por ele. Eu estou falando, mas eu, Júlio Fernando, enfim, muitas pessoas brigaram por ele. E hoje o resultado está aí. Dizer que nós estávamos torcendo para a empresa, nunca. Dizer que nós estávamos torcendo para a prefeitura, nunca. Eu, falar de mim, estava torcendo pelo justo.
Estou torcendo pelo justo, porque ele falou que o processo acabou, que ele saiu vitorioso. É mentira. Mentira, porque depois de 1 dia, 2 dias, o dono da empresa desmentiu mais uma vez. Pode ter ganho aqui, mas vai recorrer. Não vai ganhar 100 mil, quase 100 mil reais na moleza, não. Em nenhum momento eu torci para a empresa, em nenhum momento eu torci para a prefeitura. Eu sou justo. Quem ganhou, quem está na razão, ganhe. Eu não sou juiz para decidir, não sou promotor, não sou nada, não sou ninguém. Agora, falar que nós estávamos torcendo, que parecia que nós estávamos comprou com a empresa. Eu nem conheço o cara. Nunca vi o cara na vida. Agora, vocês verem bem, senhores vereadores, quando a gente levanta alguma lebre, quando a gente levanta uns problemas que vêm até nós vamos averiguar. Nós estamos sendo pagos para isso. Não interessa se é época de política, se é antes de política, não interessa. Nós somos pagos para isso. Como o vereador Matheus falou, na minha gestão, da sua gestão, falo sim, novamente, ao presidente, que hoje ele está naquela cadeira. Amanhã, se prepare que vai falar mal também. Pode ficar em paz. Esse se prepare. Então, comigo foi assim, com o Matheus foi assim, vai ser assim lá na frente. Agora, o vereador Carlos Chaves falou da rua aqui atrás, foi uma briga para pôr o esgoto que de fato não tinha. Eu, graças a Deus, não consegui sozinho, abaixo de Deus, vocês me ajudaram, certo? Foi quase a devolução do dinheiro que foi feito para o hospital, para a prefeitura, para poder fazer. E, na verdade, na sua gestão já estava planejado o plano para fazer, projeto para fazer essa lavatória. Essa estação lavatória. Foi na época do Júlio Fernando, em que quase eu assumi, daí que nós fomos na Sabesp, inclusive o senhor Tapai, o Alcides Sovenzo, com muita camaradagem, nos ouviu e fez essa lavatória. Essa lavatória não é do meu governo, mas não foi projeto meu. Ao contrário, nós fomos brigar com o gerente, o gerente acatou nosso pedido para poder fazer lavatório. Não fui eu que vi, mas não é do meu tempo. É do tempo do Carlos Chaves, é do tempo do vereador Heitor, Romano, Matheus, Nino, da Câmara passada. Eu podia me vangloriar que eu fiz. Nós fizemos, mas não é o projeto meu. Isso já é bem claro. Aí que nós vamos brigar. Então são umas coisas, vereadores, em que quando é coisas boas, ele sai na frente. O que tem a ver um posto de gasolina com a prefeitura? Nada. O que tem a ver uma Magazine Luiza? Nada. Nada a ver, nada a ver. Vamos mostrar a obra que é do município, vamos mostrar trabalho que é do município, vamos mostrar obras que está aí, que foram inauguradas sem acabar, que está caindo. Vamos mostrar essas obras. Vamos mostrar uma obra, vamos mostrar a obra que começa hoje. Com a palavra, o vereador Alain. Senhor presidente, senhores vereadores, público que se faz presente, pessoal que está nos assistindo aí pelo Facebook, a live, né? Bom, o artigo 37 da Constituição Federal, acho que qualquer um esteja à frente da administração pública deveria conhecer. Porque trata-se dos princípios básicos da administração pública. Onde uma administração pública tem que ser alicerçada, onde são os fundamentos básicos para você poder trabalhar. São desrespeitados. Princípios básicos. Esses princípios tratam-se da supremacia do interesse público em primeiro lugar. Hoje, né, nós vemos aí, infelizmente, existe uma prioridade no interesse político e o interesse particular. E o interesse público foi jogado em segundo plano. A Constituição Federal praticamente, como que eu posso dizer, abandonada de lado. É utopia pensar nisso. Não é lei. É a nossa carta magna. É a lei principal
que rege como o administrador tem que seguir a sua gestão. Aqui na Câmara, nós temos um processo legislativo. Infelizmente, nós temos um gestor que não passou por aqui. Eu acredito que não deva conhecer, porque as coisas que ele anda falando aí é por não conhecer a causa. Um processo legislativo ele é composto de atos e fases. E uma das fases, a última canetada dentro desse processo legislativo é a sanção de um prefeito. O prefeito tem o poder de vetar um projeto. Quer ir contra o projeto. Não é? O que você me diz de uma pessoa que sanciona e depois vem fazer crítica em cima de uma coisa que ele participou? O processo legislativo é maravilhoso. Ele é híbrido. Ele faz com que o poder legislativo e o executivo, na aprovação daquela lei, estejam juntos. Até porque aqui nós representamos o povo. Lá eu não sei o que está sendo representado. Aqui nós garantimos que nós representamos. Pode me chamar do que quiser no seu dia a dia aí. Mas jamais eu estarei envolvido em corrupção. Jamais. Se você puxar a fila, a lista dos gestores no fórum municipal aí que passaram no passado, você vai achar processo pra caramba. Dinheiro público. E não sabem para onde foi. Passam-se anos e anos e anos e a coisa fica do mesmo jeito. Existe aquele ditado lá que diga-me com quem andas, eu que direi quem tu és, não é? Então tomem cuidado. A gente tem que ver com quem a gente anda. Se você puxar minha capivara lá, você não vai achar nada relacionado a qualquer tipo de irregularidade. Estou falando da minha vida pública. Na minha vida particular também não tem. Mas estou falando da vida pública aqui. Eu estou falando do prefeito municipal, estou falando de Câmara Municipal. Então, deveria conhecer as fases do processo legislativo antes de criticar e antes de aprovar um projeto. O presidente Bolsonaro, nosso presidente, está indo até Israel buscar novas tecnologias para trazer para o Brasil. O vereador não pode ir numa cidade como São Bernardo do Campo, como Manaus, como cidades grandes que deram certo, têm projetos voltados para a população, que defendem o interesse público, e trazer para a cidade, que é chamado do quê? De plágio, de falsificador, sei lá. Então, o nosso prefeito deveria aprender com as cidades que têm gestão e ter sabe o quê? Humildade de olhar que teve uma pessoa melhor do que ele e trazer esse projeto desenvolvido por pessoas que, de uma certa forma, tiveram um governo e trouxeram resultados. Isso aí, para mim, é uma falta de humildade. Mas pode ter certeza. Gostaria de lembrar aos vereadores que a próxima sessão ordinária será na terça-feira, dia 8/9, em virtude do feriado do dia 7, na segunda-feira. Não havendo mais vereadores inscritos, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.